Meninos e meninas, como é que vocês estão, beleza? Né? Eu estava pretendendo fazer os vídeos um pouco mais acelerados, vamos dizer assim, né? Já ir direto para a parte dos operadores, já a parte de cálculos e o caramba 4. Mas como esse é são vídeos de lógica, né? Eu vou seguir exatamente o que o Mortari está ensinando aqui. Eu acho mais aprazível, né? Eu acho mais legal de bom, né? E desacelerar um pouco. Esses próximos vídeos, né, não serão vídeos de programação, tá bom? Então, a parte 5 vai ser mais teórica, vamos dizer assim, pelo menos por enquanto. Ok? Então é o seguinte, quando nós estamos tratando sobre cálculo proposicional, né, o cálculo proposicional clássico, como eu diria o CPC, né, nós estamos tratando sobre o quê? Nós estamos tratando sobre a parte verdadeira e falsa das sentenças. Não sei se vocês já trabalharam com a parte de programação. Vocês viram a parte de programação principalmente quando eu estava usando os ifs da vida e afins, né? Quando você está tratando sobre cálculo proposicional, necessariamente você vai estar trabalhando com a parte verdadeira ou falsa de determinadas afirmações, determinadas proposições, determinados valores, né? Quando nós estamos falando principalmente sobre isso, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando sobre determinadas características, visões, termos aos quais eles podem ser falseáveis, falsos ou verdadeiros. Né? Nós, pelo menos aqui, não vamos entrar na força do argumento. Né? Então, não vamos falar que talvez, é bem possível, é bem provável, é muito provável, é quase certeza, é certeza, é. Não vamos entrar nisso. Nós vamos entrar em algumas características das coisas ao quais nós vamos analisar. Então, por exemplo, se eu falasse, sei lá, que o Zé é cabeçudo, o que definiria o tamanho da cabeça, né? Qual que é o diâmetro da cabeça dele, em qual local ele nasceu, né? Em qual a circunferência da cabeça das outras pessoas que estão em volta, né? É uma coisa até que subjetiva, mas se eu estiver falando que o Zé é cabeçudo, eu estou falando que alguma determinada pessoa, né? Neste caso é o Zé, né? Neste caso aqui nós estamos falando sobre o Zé, a pessoa Zé, né? E ele vai ter alguma determinada característica, eu estou inferindo uma determinada característica nele, né? Estou falando que ele é cabeçudo. Veja que eu estou falando que ele é cabeçudo. Ah, eu posso falar, por exemplo, hoje choveu. Aí eu estou falando sobre uma coisa do passado. Está chovendo, né? Fulana tem cabelos compridos. O Bruno tem cabelos compridos. Né? Veja que 2 mais 2 é igual a 4. Então, eu estou fazendo determinadas características, estou pegando determinadas características, né? Determinadas inferências, e eu estou colocando aqui, tá bom? Não vamos entrar na questão dos quantificadores, né? Todos, alguns, quase todos. Isso daí é para cálculo, lógica de predicados. Nós estamos falando sobre lógica proposicional, tá bom? Como eu estou falando, proposições, estou falando sobre coisas que são determinadas coisas, né? Estou falando sobre características, visões sobre determinados objetos, coisas, né? E todos os seres vivos, né? O Oshi, que nem o do Luba. Então, o ser humano na internet é. Não, como é que é mesmo? É Oshi, o humano, o ser humano. Eu não lembro como é que é a sigla do Oshi. Enfim. Então, eu estou falando sobre isso. Ah, eu posso falar, sei lá, que o gato é preto, né? Miau é preto, o nome do miau é miau, né? O nome do meu gato é miau, o cachorro tem 4 patas. Eu acho que essa parte vocês entenderam, tá bom? E quando eu estou falando sobre determinadas frases, inferências, seja lá o que for que a gente está falando, né? Eu posso usar as letras que são designadas em cima do nosso CPC, né? Que são quais? Vai do A até o Z, vai do 0 até o 1. Nós temos os parênteses, né? E nós temos alguns símbolos, que neste caso é este daqui, que é o de negação, conjunção, disjunção, implicação e bi-implicação. Depois eu vou explicar um pouquinho mais para falar que, tipo, putz, implicação não é exatamente o nome certo, mas é o nome que a gente usa, tá bom? E essas são algumas das características disso, beleza? Então,
Se eu pegasse, por exemplo, falasse que 1 mais 1 é igual a 2. Não, vou usar um exemplo melhor. Vou usar um exemplinho melhor. Vou falar que o Zé é cabeçudo. Zé é gordo. Então eu estou falando que o Zé é cabeçudo e gordo. Eu estou juntando essas duas características, né? Estou praticamente chegando numa conclusão, né? Ainda não coloquei o se não. Isso daí eu vou... o português, vamos dizer assim, eu vou entrar mais quando eu estiver falando sobre os operadores. Beleza? Mas aqui eu tenho uma parte que é o Zé, que eu estou falando que o Zé é cabeçudo. Eu tenho uma outra parte que eu estou falando que ele é gordo. E aqui eu estou juntando essas duas partes. Estou falando que ele é cabeçudo e gordo. Lembremos. Toda vez que nós estamos falando sobre cálculo proposicional, estamos trabalhando sobre operações que regem em valores verdadeiros ou falsos, tá bom? Assim como a soma, por exemplo, ele vai dos números reais, números imaginários e afins, a matemática vai em cima disso, né? Vamos considerar assim, matemática a grosso modo, nós estamos falando sobre cálculo, físicas e etc., né? Quando nós estamos falando sobre cálculos proposicionais, é verdadeiro e falso, beleza? O Zé cabeçudo pode ser verdadeiro ou falso. O Zé gordo pode ser verdadeiro ou falso. Essa daqui de baixo, que eu estou juntando as duas coisas, ela pode ser verdadeiro ou falsa também. Uma outra coisa aqui importante da gente perceber, principalmente quando nós estamos falando sobre as variáveis, galera, é que eu posso pegar cada uma dessas partezinhas aqui e eu trocar por uma variável. Aqui pode ser a soma do A e B, né? O resultado de A e B ele se transforma em C, tá bom? E, às vezes, né, não necessariamente vai ser só uma variável. Isso daqui pode ser uma função. Aqui pode ser a função que x é cabeçudo. X aqui embaixo pode ser x é gordo. Né? Eu posso trocar essas benditas dessas minhas frases para algo mais simples, como uma variável. Ao invés de eu ficar escrevendo, fulano foi até a boate às 8 horas da noite. Fulano foi fumar narguile na casa do ciclano, levando uma essência de morango às 8h45 da noite. Meu, não preciso, tá? Eu posso simplesmente substituir por variáveis. Então, eu poderia colocar aqui A, B, A e B. Daqui uma conjunção e eu vou explicar isso ao longo dos vídeos. Tá bom? Então, cálculo proposicional é isso. Lembremos que nós estamos falando sobre determinadas inferências, né? Determinadas características que nós colocamos sobre pessoas, fatos, né? Nós dizemos determinados fatos, dizemos determinadas coisas que estão acontecendo. Elas podem ser verdadeiras ou falsas, e sempre quando nós estamos tratando sobre cálculo proposicional, nós sempre estaremos falando sobre valores verdadeiros e valores falsos, tá bom? Assim como você faz, sei lá, num if de alguma linguagem de programação, de um while, de alguma linguagem de programação, né? Que é o qual aqui dentro sempre vai ter que ter um determinado valor verdadeiro ou falso. Aqui você vai estar trabalhando um valor verdadeiro ou falso. Quando nós estamos tratando sobre cálculos proposicionais, nós estaremos sempre trabalhando com valores verdadeiros ou falsos. Beleza? É isso. Seu primeiro vídeo dos cálculos proposicionais. Eu sei que vocês estão loucos para começar a programar, né? Mas esses vídeos serão mais teóricos. Beleza? É isso aí. Beijos. Até mais.